E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. A história começa mostrando a Arlequina e o Coringa cometendo um crime, onde ela começa a falar como seria ótimo ir para um outro mundo diferente do atual. A cena muda e mostra vários cientistas da Argus iniciando um projeto onde aparece um portal verde. A cena volta para a cena do crime, onde os policiais invadem, mas eles deixaram uma bomba nos reféns que acaba explodindo. E os dois saem vazados em um carro, com as polícias atrás deles. Os dois tocam o terror pela cidade, espalhando dinheiro para geral, enquanto conversam novamente de como seria bom ir para um outro mundo. Logo depois eles param um bar e a Arlequina vai buscar uma bebidas para eles, enquanto o Coringa espera no carro. Quando ela entra percebe que tem algo estranho naquele local, e do nada todos começam a atacar. Ela pede pro Coringa não entrar, e começa uma porradaria insana, tanto dentro quanto fora do bar. No fim da batalha, eles conseguem fugir, e a Arlequina foge para cima de um prédio onde acaba encontrando uma samurai. As duas começam a lutar e a trocação é sincera. No final a Arlequina acaba perdendo. A cena corta novamente para os cientistas, que acabaram de ter sucesso no experimento, abrindo um portal para um novo mundo. Momentos depois a gente descobre que a Arlequina estava na Argus dentro de uma prisão de vidro. Então a chefa diz que ela vai fazer um trabalho para a Argus. Momento depois, quando ela acorda, está novamente presa, porém junto de outros 3 caras, o pistoleiro, o cara de barro e um cara com um saco na cabeça. Depois chega um cara chamado Adam, e diz que eles têm uma missão importante para fazer. A chefa, Amanda Valer, aparece na tela e explica que se eles conseguirem completar a missão, suas sentenças serão reduzidas, na qual é proteger a organização enquanto buscam por recursos naturais, e caso eles desobedeçam, ela implantou bombas no pescoço de cada um, e pode ativar em qualquer momento. A bomba está programada para explodir após 72 horas. Depois disso Adam mandam eles se prepararem para a missão, só que houve um problema no avião e eles acabam caindo, e o Adam acaba indo de arrasta para cima. Quando eles saem do avião, percebem que estão em um mundo totalmente diferente e todos ficam encantados. Perto deles está ocorrendo uma briga entre humanos e homens-fera, e eles são cercados por homens-porcos, que começam a atacar. Então o quinto integrante da missão que estava preso no helicóptero acaba saindo e solando geral. Ele é um tubarão com inteligência de criança. É aí que começa uma porradaria muito braba, com geral mostrando suas habilidades. Eles acabam ganhando, e sem intenção alguma, acabam ajudando os humanos na guerra. Porém os humanos chegam no local, e não conseguem entender o idioma do Esquadrão Suicida. O cara de barro finalmente percebem que eles estão em um mundo Isekai, e como os humanos não entendiam nada e ficaram com medo deles, acabaram colocando o esquadrão na prisão. Então a gente vê uma cena do passado, onde foi a primeira vez que a rainha e seus companheiros viram o Esquadrão Suicida. O esquadrão tinha se intrometido em uma de suas batalhas e sem intenção acabaram ajudando eles a vencerem. E foi aí onde a princesa ficou encantada com eles. E também foi nesse momento que o Cavaleiro Calvo prendeu eles enquanto lutavam. Ele diz à rainha que o esquadrão pode ajudar, mas ela não fica impressionada com eles e recusa e diz que aceitar a ajuda deles é coisa de covarde. Momentos depois no guarda da princesa, ela está olhando pela janela e vendo como seu povo está passando fome, deixando ela até sem apetite para comer. Nesse momento o cavaleiro chega e ela diz que tem um pedido a ele. A cena corta novamente, mostrando a Arlequina sonhando com a época que vivia no outro mundo. Ela estava presa e os policiais deram choque nela, porém o Coringa apareceu e salvou ela. Nesse momento ela acorda na prisão que o Cavaleiro Calvo tinha deixado eles. Eles estão confusos, pois não fazia muito tempo que eles tinham ido para aquele mundo, e eles tinham ajudado eles a vencerem uma batalha, não tinham porquê deles estarem presos. Então o cara com a cabeça no saco explica que eles têm apenas 72 horas para completar sua missão e depois voltarem pro helicóptero, pois senão, suas cabeças vão explodirem por causa de uma bomba que foi implantada. Então eles decidem escavar, e o cara de barro atravessa o portão. Ele ainda não sabe que nesse mundo ele ganhou o poder de abrir qualquer coisa, e diz que vai escapar sozinho, mas a galera doida começa a gritar dizendo que tem um fugitivo. Os guardas colocam uma algemas que impede dele usar seus poderes. Posteriormente eles estão no momento de almoço e encontram prisioneiros orcs. Eles começam a discutir e acabam entrando em uma briga. A porradaria rola solta, com a Arlequina maluquinha das ideias, e no final eles vencem. Os guardas chegam e usam magia neles, e eles voltam à prisão.
É aí que eles encontram o Rick Flag. Ele explica que também é um agente da Argus, e que outro grupo antes deles foram mandados para o Isekai. Através de um portal que liga o mundo humano ao mundo de fantasia, o esquadrão fica fascinado pois por algum motivo eles não sabiam direito dos detalhes e do porquê eles estão nesse mundo. Rick explica que eles têm como objetivo procurar água e recursos naturais, afinal o monopólio deles traria vários benefícios ao mundo humano. A Arlequina diz que quem lidera o grupo e era responsável por explicar a situação acabou sendo esmagado quando o helicóptero caiu. Rick explica que a única forma de conseguir sinal, para ter contato com o outro mundo, era chegando perto do portal. Nesse momento o tubarão acorda morrendo de fome e geral fica com medo, até porque eles ainda não eram amigos. Rick então diz para ele que tem comida do lado de fora, o tuba derruba a porta facilmente, e a Arlequina mete uma tacada no guarda e percebe que alguma coisa estranha com ela, ela se sentia mais forte. Eles começam a abrir a porta de geral, e começa uma fuga muito braba, com eles deitando e solando todos os guardas. Como falei anteriormente, a luta está muito bem feita. Quando o Cavaleiro Calvo chega na prisão, vê que está tudo pichado, e que houve uma rebelião. E um Cavaleiro Calvo diz que o que eles estão fazendo é uma rebelião contra o reino. Então um dos membros do esquadrão se lembra que esse cavaleiro foi quem os capturou. Logo depois a Arlequina mais o pistoleiro começa a zoar chamando ele de careca. Ele não entende sua língua, porém consegue entender que estão zoando ele, deixando o cara puto e sacando sua espada, e lançando contra eles. Porém o tubarão come ela, mas ele a puxa de volta rasgando a barriga do tubarão, só que descobrimos que ele tem poder de cura. Antes que comece uma briga, o Rick Flag chega dizendo que teve uma ideia, então ele começa a falar com o cavaleiro, pois como ele tem mais tempo naquele mundo, Rick aprendeu um pouco daquele idioma. Só que sua tentativa de conversar foi totalmente fracassada, ele fez foi deixar o cara mais puto do que já estava. O cavaleiro lembra de uma conversa que teve com a princesa, que ficou encantada com o esquadrão, onde ela pedia para conversar com Arlequina e sua equipe, para acabar com a guerra. Então o cavaleiro se acalma e pede para eles seguirem. Ele leva todos para um castelo, onde eles ficam fascinados, dizendo que só via essas coisas em filmes. Então eles são levados até a rainha, onde a moça das lembranças do calvo estava lá também. Ai, que delícia! Então a rainha joga uma magia neles para fazer entender seu idioma, e diz a eles que eles são seus prisioneiros. Posteriormente o Rick diz que tem informações que podem ser úteis a ela, e pede que em troca apenas possam circular livremente. Então ele diz que todos os novos oficiais do exército rival vieram de outro mundo igual a eles. Todos ficam surpresos, pois não sabiam que existia outros mundos. Eles explicam que o grupo de esquadrão suicida anterior a eles que foram mandados para esse mundo, se rebelaram e se uniram com o exército inimigo. A rainha culpa o Rick, pois ele era do esquadrão anterior, por isso ele estar nesse mundo há mais tempo. Porém o esquadrão diz que podem mandá-los para qualquer batalha com o intuito deles mostrarem seu valor e se redimirem. A rainha aceita o pedido, mas manda prender apenas o Rick, e como eles são uma cambada de doidos, nem se importam com isso. Então a Arlequina pede à rainha para que devolva suas coisas. Eles começam a vestir as suas roupas de batalhas que todos nós já conhecemos, assim parecendo realmente com o esquadrão suicida de verdade. Então eles são mandados para uma batalha. A Arlequina diz que os homens-lobos estão sendo controlados por lavagem cerebral, e diz ter propriedade sobre o assunto, até porque ela também já sofreu lavagem cerebral. Então o pistoleiro diz que sabe quem é o comandante deles. Logo depois o cara de barro, que parece o Michael Jackson, usa seu poder na parede para entrar no castelo. Ele diz que não tinha esse poder, ele apenas conseguia mudar o seu corpo. Porém, quando veio para esse novo mundo, sentiu que algo mudou dentro dele, e todos os outros perceberam a mesma coisa. Então eles invadem e começam uma trocação sincera com os Homens-Fera. Realmente as lutas desse anime estão muito boas. Eles chegam até o comandante, e o pistoleiro diz a ele que o conhece e seu nome era Caça-Ratos. O cara fica surpreso, pois não esperava encontrar o pistoleiro nesse mundo. Então o rato se lembra da época que conheceu o pistoleiro na prisão, onde ele o tentava ajudar, mas só piorava as coisas. De volta para o presente, o rato manda os lobos atacarem eles. Aparentemente ele só conseguia controlar ratos, mas nesse mundo ele consegue controlar os homens-lobos.
O pistoleiro atira em 2 caixas de água, e o cara de barro usa seu poder para abrir um buraco derrubando geral. E quando eles iam eliminar o rato, aparece a samurai e salva ele. O castelo desmorona, porém eles completaram a missão. A rainha estava observando tudo com sua magia, e a princesa fica impressionada dizendo que eles podem salvar o seu reino. A cena muda para uma lembrança do passado, e vemos vários caras procurando o Coringa. Ele estava vendo tudo por câmeras deitado no colo da Arlequina. Esses caras são de gangues onde invadem lugares, roubam dinheiro e raptam pessoas. São o que há de pior na sociedade. A cena volta para o presente com a Arlequina acordando. Eles estão novamente na prisão, porque mesmo que terminaram a missão, destruíram todo o castelo. Eles estão preocupados com a bomba em seus pescoços, pois faltam apenas 12 horas para explodir. A princesa vai até eles, ela se apresenta como Princesa Fione, e o cara de barro já fica sendo gado com ela. O pistoleiro pergunta quando eles vão poder sair da prisão. Ela responde que não sabe, e pede perdão, pois eles ajudaram o reino e estão sendo tratados dessa forma. A Arlequina pergunta o porquê dela sempre ficar encarando ela. A Arlequina não gosta do jeito da princesa toda envergonhada, pois ela já foi assim um dia. Porém, antes da princesa responder, o Cavaleiro Calvo chega na hora. Ele liberta o esquadrão pois a rainha quer vê-los. A gente vê uma lembrança da princesa quando era criança, brincando com outras 3 crianças onde uma delas era um garoto lobo. Ela está disfarçada de plebeia e percebe como seu reino está pobre. Eles conversam sobre a guerra que mesmo naquela época já estava acontecendo. Logo depois o Calvo aparece procurando por ela. Já no castelo a rainha descobre que a Fione anda saindo escondida e briga com a coitada. E quando estava se retirando, a rainha diz que o dever delas era acabar com essa guerra. A cena muda e vemos a princesa em um cemitério onde aparentemente se lamenta pela morte de seus amigos. De volta ao presente, a gente descobre que vários homens-feras estão marchando para atacar o reino, e os humanos estão se reunindo para decidir o que fazer. A Arlequina pede para eles soltarem o esquadrão, mas a rainha diz que como eles destruíram a fortaleza que deviam proteger vão continuar presos. O Rick pergunta qual foi o motivo que levou a essa guerra, então ela explica que ela ocorre há décadas. No começo não passava apenas de pequenos conflitos, porém nos últimos 6 meses as coisas ficaram mais sérias. Isso porque os homens-feras e os elfos traíram os humanos e se aliaram ao Império, pois antigamente eles eram aliados e moravam juntos. O Rick então diz que provavelmente foi o caça-ratos que fez os homens-fera traírem eles. Ele explica quem é o caça-ratos e qual o poder dele. O pistoleiro pergunta ao Rick o porquê deles não terem parado o rato quando ele saiu do controle, pois eles também tinham bombas no pescoço. O Rick diz que as bombas foram desarmadas sem que ele percebesse, e que a bomba deles não tinha tempo para explodir, e provavelmente foi por isso que Amanda colocou uma contagem regressiva no esquadrão atual. A Arlequina lembra de uma conversa que teve com o Coringa, e então tem uma ideia para pegar o caça-rato. Ela explica sua ideia para todos, e eles a apoiam. Como eles não tinham pessoas suficientes para o plano, o Rick pede à rainha parte de seu exército emprestado, e ressalta que se eles completarem a missão ela deve conceder a liberdade a eles. A princesa diz que confia neles. O Calvo relata que seria muito perigoso, pois os únicos soldados que restam são os que estão sob suas ordens, mas a Arlequina interrompe ele, dizendo que existem várias outras pessoas querendo lutar. A cena muda para os preparativos da guerra, e percebemos que a Arlequina se referia aos presos que eles lutaram na prisão. A Maluquinha explica a situação para eles, dizendo que se eles obtiverem êxito, vão ser libertos. Eles concordaram e começa a chamá-la de chefinha. O cara de barro sai para iniciar com o plano, e o Rick percebe que Pistoleiro tinha sumido. Momentos depois, já à noite, o Michael Jackson volta dizendo que os preparativos já estão prontos. Ele faz várias barricadas de barro para protegê-los. Enquanto esperam a guerra iniciar, o cara de barro pergunta ao Calvo sobre a princesa. O cavaleiro explica que ela é muito bondosa e ninguém do castelo se preocupa tanto com os súditos igual ela. No meio do papo, as tropas inimigas chegam. O exército inimigo percebe as barreiras e ficam em alerta, e usa uma magia para deixar os homens-feras mais fortes. Os soldados já tremem na base, mas o Calvo os motiva dizendo para lutarem pelas suas famílias. Quando a luta iria iniciar, a gente descobre que o pistoleiro estava lá do alto, e atira contra os inimigos. O caça-rato já treme na base, e manda os homens-feras atacarem.
porém eles não respondem ao seu comando. É aí que ele percebe que o tiro acertou seu cajado. A cena muda para o passado, onde o pistoleiro explicava o seu plano para eles. Ele explica que chegou nessa conclusão na primeira vez que lutaram contra o rato, onde ele não tinha habilidade de controlar os homens-fera, percebendo que era seu cajado mágico que tinha essa habilidade. De volta ao presente, o rato está se cagando de medo, pois não controla mais os lobão, levando uma baita surra deles. O anime volta à cena do Coringa, e descobrimos que foi dali que a Arlequina teve seu plano, pois o Coringa faz com que os próprios marginais ataquem entre si. E foi o que a Arlequina também fez, fazendo os prisioneiros lutarem por eles. Os lobões se rendem, e o esquadrão, que agora está livre, vai em direção ao portal, pois resta pouco tempo para a bomba explodir. A notícia da vitória chega até a rainha, mas ela parecia mais brava do que feliz. Na próxima cena, o esquadrão chega até o portal, porém o portal está bem no alto e eles ficam sem saber como vai chegar até lá. Nesse momento o temporizador em suas nucas começam a piscar, e eles ficam desesperados sem saber como vão reiniciar a contagem da bomba. O que resta para eles é rezar para que o sinal chegue até do outro lado do portal, e de acordo com o tempo da explosão, eles têm apenas alguns segundos sobrando, o que significa que, quando passar alguns segundos e eles não explodirem, significa que o sinal chegou até o outro lado. E quando eles já estavam morrendo de medo, o tempo acaba e o temporizador fica verde, reiniciando o temporizador e deixando eles vivos por mais 72 horas. O Rick pede para eles não ficarem tão felizes, pois eles ainda precisam completar a missão de criar e proteger pontes que devem ser usadas como estruturas para conseguir recursos desse mundo, e só por isso eles ainda estão vivos, e por isso eles precisam conseguir boas relações com o reino desse mundo. Depois disso, o esquadrão passa um bom tempo ajudando o reino com a guerra que assola esse mundo. E de tanto lutar eles já estão de sacos cheios. De tanto lutar, as balas do pistoleiro que ele tanto economizou acabaram. Já a Arlequina gasta as dela com idiotices, deixando ele brabo. O cara de barro comenta que a falta de balas é um problema para eles, pois tanto o pistoleiro quanto a Arlequina usam elas. Ao ouvir isso, o Rick tem uma ideia. Ele lembra que seu helicóptero não caiu quando ele chegou a esse mundo igual ao do esquadrão, então é provável que os equipamentos estão lá. O problema é que ele aterrissou em uma montanha distante a oeste, onde é caminho da fortaleza onde tiveram a guerra contra o rato. Sendo assim, eles vão ter que voltar até lá. Eles então decidem ir enquanto o Calvo e seus capangas continuam na frente da guerra à espera deles. Durante a ida, já estava escurecendo e eles decidem dormir na fortaleza e continuar amanhã de manhã. Eles chegaram na fortaleza na hora certa, pois a galera estava fazendo um banquete. Enquanto bebem, os ex-prisioneiros explicam que, como ajudaram na guerra, eles foram soltos e ganharam o direito de comandar aquele local e ficam felizes por não serem mais prisioneiros. O esquadrão fica sem entender como eles se contentaram só com isso, pois eles deveriam ganhar muito mais. E o ogro que a Arlequina fez amizade chama de pé de feijão, diz que o esquadrão é muito forte, por isso eles não conseguem entender a felicidade dos homens-feras que não estão mais presos. No outro dia de manhã, eles se despedem, e a Arlequina pede uma frigideira, alegando que é uma arma suprema, pois nos filmes de zumbis quem usa frigideiras são bastante fortes. Eles se despedem e seguem seu caminho. Durante a ida eles enfrentam plantas carnívoras, escaladas, e brigas entre si. E quando chegam no local, percebem que um dragão está usando o helicóptero como ninho. Eles ficam se perguntando se vão conseguir de fato derrotar um dragão, mas como eles precisam dos equipamentos não podem desistir. O cara de barro decide tomar a iniciativa e atacar. Ele se transforma em uma quimera esquisita, mas todos começam a zoar ele, fazendo desistir da ideia. Enquanto eles estavam brigando entre si, o dragão aparece bem na frente deles. Os malucos metem o pé correndo, e se escondem do dragão, mas o dragão acaba achando, e começa uma fuga muito braba com cenas muito fodas, e sério ficou bem legal, ficou estilo Naruto vs Pen. O dragão pega o Tuba, e o Michael Jackson tenta salvá-lo, usando seus poderes. O pistoleiro usa sua última bala e atira no olho, mas o dragão fecha, e logo depois cospe o Tuba pra fora. A briga tá muito braba, e a Arlequina tem uma ideia. Ela usa a frigideira para rebater o fogo do dragão, onde acaba caindo várias rochas em cima dele, mas não é o suficiente e ela quase vai de Vasco, porém o pistoleiro a salva correndo mais que o Flash.
Enquanto isso, Rick vai até o helicóptero para pegar os equipamentos. Ele acha um comunicador e por algum motivo esconde dos outros. Nesse momento, a Arlequina acha uma bazuca e joga ela para o pistoleiro. Todos ajudam a segurar o dragão, e ele dispara, acertando em cheio nele. O dragão acaba caindo e fica se debatendo até cair no rio. O pistoleiro quase acaba caindo, porém é salvo pelo tubo abolado. Depois disso, a gente descobre que o mascarado pegou um dos ovos do dragão dizendo que vai fazer uma omelete e o Tuba já fica doidinho querendo comer. Ao ouvir isso, a Arlequina corre para proteger o ovo. Nesse momento, o dragãozinho é chocado e fica achando que ela é sua mãe. A Arlequina dá um nome para ele, chamando de Arthur, e o dragãozinho gosta bastante. Enquanto isso, o Rick está distante conversando com a Amanda e explica para ela tudo o que aconteceu até o momento. Quando ela descobre que os enviados junto com o Rick para esse mundo foram para o exército inimigo, ela pede para ele se livrar deles. E no final da ligação ela pede para o Rick continuar com o plano. Momentos depois eles tentam ligar o helicóptero, porém o dragão tinha prejudicado muito ele e agora está com defeito. O esquadrão pega o que é necessário e voltam a pé, porém quando eles estavam chegando na fortaleza, sentem um cheiro de queimado e correm até o local, e quando chegam lá, percebem que está tudo destruído e pessoas com poderes estão no local. Geral dos ex-prisioneiros estão mortos, e as pessoas desconhecidas continuaram a eliminá-los. O esquadrão fica sem saber o que está acontecendo, e a Arlequina fica muito brava. Todos se preparam para a batalha, porém o Rick preocupado pede para eles pararem, mas ninguém o ouve. A Arlequina chega muito braba, e começa a batalha contra esses caras que aparentemente parecem elfos. Quando parecia que eles iriam ganhar, as duas pessoas que estavam voando entram na luta usando poderes. Nesse momento chega vários outros elfos. A situação fica tensa. O cara com o capacete diz que eles são apenas palhaços insignificantes. O esquadrão não reconhece quem são aquelas pessoas. Já a Arlequina pergunta se eles vieram vingar o caça-ratos, mas ele responde que não dá a mínima para um Zé Ninguém como ele. A moça diz que não tem o porquê deles lutarem, pois sua fortaleza já foi de Vasco, mas a maluquinha diz que vai descer a porrada neles. Eles começam a atacar com um ataque combinado, só que os elfos usam magia defensiva lançando ela para trás. O cara de barro tenta atacar, mas nada funciona. Chega a vez do Tuba, ele consegue resistir a alguns ataques, porém a garota entra na briga fazendo ele voar. E depois disso joga dentro da água. E lá dentro estão mais capangas deles, que descem o farrapo no Tuba. Realmente ele leva uma surra e tanto. A Arlequina tá na trocação, mas são muitos elfos. O pistoleiro tenta ajudar, mas a situação realmente está muito feia. O cara com o capacete faz eles entrarem em um genjutsu, deixando todos eles alucinando com seus piores pesadelos. Só a Arlequina está de pé. No final ele atira em todos os outros para provocar ela. Depois disso a maluquinha vai para cima. A garota diz que eles estão em uma aliança temporária com o Império, e que não gosta nem do Império e nem da Argus. A Arlequina fica sem entender dizendo que odeia pessoas do tipinho dela. A moça fica furiosa dizendo que ela não sabe do que está falando e solta um poder gigantesco. A Arlequina desacordada começa a sonhar com o Coringa, onde ele pede para ela não desistir, e quando acorda, encontra o Rick pedindo para eles pararem ou suas cabeças vão explodir. O cara de capacete não acredita que ele consiga fazer isso. Nesse momento descobrimos que eles são os antigos companheiros do Rick que veio a esse mundo com ele. O Rick explica que tem uma missão de capturar eles vivos, se possível, e ameaça os vilões. Nesse momento chega o cara que deu um sacode no Tuba lá na água. Ele diz que estão demorando muito. Depois de ouvir isso os vilões se retiram, e a Arlequina fica chorando achando que geral morreu. Só que logo depois eles começam a acordar um por um, e ficam sem entenderem como conseguiram sobreviver, pois aparentemente as balas diminuíram a velocidade na hora do impacto. Já no castelo novamente na prisão, todos eles estão abalados com o ocorrido, e o calvo chega dizendo que ficou sabendo da derrota lamentável, percebendo que geral está bastante triste. Enquanto isso o pessoal do reino assistia tudo com a magia, e ficam sem entender como eles conseguiram liderar os elfos daquela forma. A rainha pede calma explicando que apenas perderam uma fortaleza e prisioneiros inúteis. Ela acha que se seus cavaleiros estivessem no comando da fortaleza, eles não teriam perdido, então quem deu a ideia de soltar aqueles presos devem ser punidos. Por isso o esquadrão voltaram para a prisão, e diz que vai eliminar todos eles.
A princesa ao ouvir isso fica bastante triste e preocupada. Ela tenta impedir que isso ocorra, mas a rainha está decidida. Já em seu quarto ela explica a situação para o calvo, que concorda que a culpa não foi do esquadrão, pois sem eles poderia ser muito pior. A princesa comenta que não sabe mais se pode confiar na sua própria mãe e fala que a única salvação é confiar no esquadrão. Ao ouvir isso, o calvo fala que tem uma ideia. A cena muda para eles na prisão. O dragãozinho aparece na janela e tenta ajudar eles a se soltarem, porém ainda não tem força suficiente. Depois disso chega o calvo e solta eles. E explica a situação para eles, onde se eles continuarem lá vão ser mandados para a guilhotina, e a única forma disso não acontecer é se eles mostrarem novamente seu valor lutando contra o Império mais uma vez. O pistoleiro começa a zoar da ideia, mas o cavaleiro motiva o esquadrão dizendo que ele perdeu sua noiva nessa guerra, e que todos eles provavelmente têm família ou pessoas que estão esperando eles voltarem. Depois disso a princesa chega, mostrando que também faz parte desse plano. Ela diz que o tempo está curto e que eles precisam fugir agora. Arlequina pergunta se ela realmente quer fazer isso. Ela se lembra de como seu povo está sofrendo com a guerra, e como era bom quando todas as raças viviam juntas. Ela lembra da morte de um dos seus amigos, onde ele tentou roubar comida para sobreviver, mas acabou sendo confundido por soldados inimigos. E quando chega até o cemitério, um dos seus amigos manda ela ir embora, pois ele culpa a forma que a rainha comanda o reino. E em sua casa a rainha ainda culpa, dizendo que se ela não tivesse se comportado, e não tivesse contado sobre o acampamento, o garoto não teria morrido. De volta ao presente, ela responde que ainda não sabe direito, mas apenas não quer agir como agia antigamente. Já fora do castelo eles notam que os guardas já perceberem suas fugas. Eles entram na carruagem e partem, e o pacificador comenta que tem um plano para derrotar os inimigos. A cena muda para os vilões e o cara de capacete diz que conseguiu entrar na mente deles e já sabe que eles precisam visitar o portal toda vez após 72 horas, e prepara toda uma estrutura em volta do portal. O esquadrão suicida chega ao local do portão e, para sua completa decepção, encontra uma fortaleza elaborada bloqueando seu caminho. Harley xinga o pensador por tentar impedir que eles reiniciem o sinal. O cara de barro se lembra de seus dias no teatro ao ver o design da fortaleza. Pistoleiro manda ele parar de se distrair e aponta que há elfos em todos os lugares da fortaleza. Rick concorda e diz que eles serão pegos imediatamente se entrarem sem um plano, então proíbe todos de agirem impulsivamente. Pistoleiro pede a cara de barro que faça um modelo da fortaleza e ele manipula o chão para criar uma réplica exata. Pistoleiro aponta a localização dos elfos do modelo enquanto Harley mantém os olhos na fortaleza. Ela alerta a todos quando vê o Pensador e a Samurai juntos. Rick e Pacificador acreditam que as coisas ficaram muito mais difíceis porque não podem derrotar o Pensador sem afastar a Samurai dele. Harley não pensa muito nos detalhes e sugere que eles derrotem os dois de uma vez para conseguir sua vingança perfeita. Cara de Barro continua observando, mas Tubarão Rei o distrai. Irritado, Cara de Barro pergunta o que ele quer, e Tubarão Rei grita com a boca aberta, assustando Cara de Barro, que se assusta. No entanto, tudo que Tubarão Rei queria era ver a fortaleza pelos binóculos, porque ele não consegue operá-los direito. Ele então se ocupa comendo frutas enquanto os outros tentam formular um plano. Pistoleiro quer se livrar dos elfos primeiro e Rick lembra que o Pensador disse que todas as mentes dos elfos estão conectadas a ele. Isso normalmente fritaria seu cérebro e ele só consegue suportar a carga por causa do capacete pensante. Rick sugere que eles devem se concentrar em tirar o capacete da cabeça dele. Pacificador começa a pensar seriamente nisso e nota uma cabana a certa distância da fortaleza, o que lhe dá uma ideia. A palavra fortaleza impenetrável lembra Harley de um encontro que teve com o Coringa, onde eles se divertiram roubando um banco que era dito ser impenetrável. Ela conta a todos como ameaçaram a pessoa com as chaves. Suas palavras aparentemente irrelevantes dão a Pacificador a última peça do plano que ele estava procurando em sua mente. Um sorriso sinistro se espalha em seu rosto enquanto ele começa a explicar sua estratégia. De acordo com o plano, ele, junto com Harley, Tubarão Rei e Cara de Barro, se aproximam da fortaleza à noite. Cara de Barro é colocado em um grande saco que Tubarão Rei carrega em suas costas. Cara de Barro grita e faz birra dizendo que não será humilhado assim, então Harley simplesmente fecha o zíper. Tubarão Rei então entra na água,
mesmo quando o cara de barro diz que muita água estraga a consistência do barro. Tubarão Rei não entende os detalhes técnicos e simplesmente mergulha na água com cara de barro ainda gritando. Harley se despede dele, esperando que ele não seja completamente lavado antes que ela e Pacificador corram para suas posições. Enquanto isso, Rick e Pistoleiro se posicionam na frente da fortaleza e aguardam o sinal de Pacificador. Quando receberem o sinal, Rick deve atacar a fortaleza sozinho e atrair os elfos para a cabana à distância. Quanto a Pistoleiro, Pacificador disse para ele ficar em sua posição e vigiar a fortaleza e, quando visse uma chance, deveria entrar sem ser notado. No entanto, há um pequeno problema: eles esqueceram de combinar sobre qual seria o sinal. Tubarão Rei emerge do lago nesse momento e arrota alto, seu som ecoando ao redor. Pistoleiro declara que esse é o sinal, e embora Rick não concorde, ele força Rick a iniciar seu trabalho, empurrando ele. Rick se desequilibra e atrai os elfos enquanto ainda sente dor da queda. Pistoleiro está se divertindo tanto que esquece o plano e dispara um lança-foguetes em uma estátua na fortaleza, derrubando-a. O som da explosão alerta todos e Cara de Barro escala a fortaleza para ver a estátua queimando. Pensador observa todos eles e está confiante de que, independentemente da estratégia, o Esquadrão Suicida nunca conseguirá invadir sua fortaleza. No entanto, ele não pode ignorar nem as menores chances, então ele convoca Samurai para ajudá-lo. Ao mesmo tempo, Cara de Barro se infiltra na fortaleza e se transforma no Pensador para passar despercebido. No caminho, ele encontra Samurai, nervosamente, a cumprimenta. Ela pergunta se ele precisa de algo, e embora esteja extremamente nervoso, ele continua seu disfarce e diz que queria discutir sobre as complexidades do cérebro humano para esclarecê-la. Isso fazia parte do plano de Pacificador, que havia dito a todos que, uma vez que as coisas estivessem em movimento, eles sequestrariam um elfo e o levariam para a cabana para interrogá-lo. Todos duvidaram da viabilidade desse plano, então Pacificador disse que se disfarçaria de elfo para sequestrar um deles de perto. Todos pensaram que era uma piada, então ele tirou o capacete e a camisa e colocou uma peruca dourada para fingir ser um elfo. Embora Harley admitisse que ele parecia atraente sem máscara, todos os outros discordaram do plano, pois até o elfo mais cego não cairia na sua farsa. Assim, eles mudaram a estratégia e Tubarão Rei sequestra o elfo. O elfo é levado para a cabana conforme o plano, e lá Pacificador descobre que o brinco é o dispositivo de telepatia pelo qual suas mentes estão conectadas. Ele pensa que eles podem compartilhar sentidos entre si e se pergunta se compartilham dor também. Ele pega o martelo e esmaga a mão do elfo, e a dor é instantaneamente sentida por todos os outros elfos conectados à rede. Os elfos ficam fora de controle, Pensador entra em pânico e ordena que todos encontrem quem está com o problema. Os elfos correm para a cabana, mas Harley e Tubarão Rei estão lá para enfrentá-los. Eles começam a bater nos elfos com facilidade. Ao ver que tudo está indo bem, Pistoleiro atira em outra estátua, dando o sinal para a próxima fase do plano. Harley corre em direção à fortaleza ao receber o sinal, deixando Tubarão Rei para defender a cabana sozinho. Pensador entra em pânico ao ver a situação saindo de seu controle. Nesse momento, Harley arromba sua porta. Ele finalmente entende o plano do Esquadrão Suicida e diz que é tão tolo que ele nunca pensou em uma possibilidade assim. Ele admite que os superestimou um pouco, o que lhes deu uma vantagem, mas isso é tudo que conseguirão. Harley imediatamente investe contra ele, mas Pensador consegue ler sua mente para prever todos os seus movimentos e, com agilidade surpreendente, desvia de todos. Harley o ataca novamente, mas ele a acerta na cabeça, deixando-a tonta. Ela começa a rir incontrolavelmente e, de repente, joga seu taco em Pensador, que não pôde ler sua mente enquanto ela estava tonta. O taco o acerta no rosto e Harley ri mais ainda dele. Pensador fica furioso e declara que lerá sua mente até o fundo e a bagunçará. Harley o desafia a tentar. Pensador coloca seu capacete em modo de sobrecarga para penetrar na mente de Harley e vê as memórias do tempo em que ela era uma psiquiatra regular no asilo Arkham e se apaixonou pelo Coringa. Coringa agarra sua garganta e manda ela provar que o ama, e a memória muda para ele segurando-a sobre o tanque de produtos químicos que a transformaram em Harley Quinn. No entanto, Pensador de repente se vê sendo estrangulado pelo Coringa, com Harley ao lado dele.
Ele não entende como as mesas viraram contra ele, então Harley diz ao Coringa para jogá-lo no tanque de produtos químicos. Pensador implora para que não façam isso, mas é jogado no tanque de qualquer maneira e perde a sanidade. Seu corpo também sofre com os danos que ele sofreu dentro das memórias de Harley, e ela o atinge com um golpe de home run, desconectando permanentemente sua ligação com os elfos, que soltam suas armas e ficam como manequins. A batalha termina e todos se reúnem na cabana, onde Pacificador aparece com um elfo brutalizado. Todos ficam chocados ao ver isso, mas não tem problema com Tubarão Rei, que casualmente devora os elfos. Pacificador diz que precisam se apressar para reiniciar o temporizador da bomba quando, de repente, ouvem barulhos altos enquanto a fortaleza desmorona. Harley corre como o vento para escapar e, quando a fortaleza cai, ela aproveita para espremer a água de suas roupas. Nesse momento, ela vê a samurai chamada Katana em cima de um pilar, com cara de barro em uma mão e a cabeça do Pensador na outra. Harley fica chocada e pergunta se o Pensador não estava do lado dela. Katana responde que ele não é mais útil para eles. Ela joga o cara de barro no chão e ele começa a se dissolver na água. Katana então desce ao chão e usa uma lâmina dupla para atacar Harley e desarmá-la. Harley está em desvantagem, mas quando se aproxima de cara de barro, ele de repente recupera os sentidos e se transforma em uma espada para ajudá-la. Empunhando, Harley lança um ataque total contra Katana, que agora é empurrada para trás. Harley consegue cortar a arma de Katana ao meio e continua seu ataque. Katana usa a arma quebrada como uma lâmina dupla para trocar golpes com Harley, mas Harley tem uma clara vantagem. Ela chuta o queixo de Katana e depois joga a espada nela. Katana desvia, mas Harley consegue pegar a espada novamente e corta a máscara de Katana. Katana admite que Harley tem habilidade, mas decide terminar a luta com toda a sua força. No entanto, Pistoleiro e os outros chegam para apoiar sua amiga. Pistoleiro atira em Katana, que começa a fugir e desvia de todas as balas antes de mergulhar no mar, onde Crocodilo e seu monstro Lula a levam embora. Tubarão Rei quer segui-los, mas Cara de Barro pede para parar, pois estão exaustos e terão que esperar outro dia para se vingar. No meio de todo esse caos, eles esquecem de reiniciar o temporizador da bomba até que Pacificador os lembra disso. Rick decide que eles devem enviar uma mensagem a todos sobre seu sucesso queimando a bandeira do Império diretamente abaixo do portal com a ajuda do bebê dragão. Do outro lado, a notícia de que o Esquadrão Suicida eliminou o Esquadrão de Elfos do Império chega à rainha. Cecil e Fiona ficam felizes, achando que a rainha finalmente mudará sua opinião sobre eles. Mas, para seu horror, o rosto da rainha se contorce de raiva enquanto ela ordena que suas tropas se preparem para executar os outros mundanos imediatamente. Todos da reunião ficam impressionados como o esquadrão foram bem contra os elfos, mas como eles desacataram a rainha anteriormente, viram uma discussão se deveriam puni-los ou agradecê-los. A rainha para baderna e comenta que o próprio esquadrão podem decidir se querem ser aliados ou inimigos do reino. Depois, ela chama um dos seus vassalos mais leais e ordena que ele faça uma tarefa na qual não foi dita qual era. Tempos depois o esquadrão volta para o castelo esperando serem recebidos com comemoração por causa da vitória que conseguiram. Rick diz para não terem grandes esperanças, pois afinal eles fugiram da prisão. Eles chegam até a rainha, dizendo que os heróis retornaram. Mas geral está sério e com um clima pesado. O vassalo leal comenta sobre a fuga deles da prisão e diz que eles atacaram o território inimigo sem permissão. O esquadrão fica revoltado alegando que ajudaram o reino a vencer dos elfos e a destruir a fortaleza do Pensador. O vassalo comenta que o Pensador veio da terra igual a eles, então o esquadrão apenas limpou a própria bagunça. Ele continua dizendo que até mesmo a luta contra os elfos não seria necessária se eles não tivessem sido controlados por um humano da terra. O esquadrão tenta explicar que isso não é culpa deles, mas não adianta de nada e o vassalo continua a culpá-los por várias coisas. Ele chega a dizer que são muito violentos e encosta no Tuba comentando que nunca viu um demi-humano igual a ele. O Tuba bolado quase faz ele de alimento. Arlequina diz que entendeu tudo, falando que o reino nunca teve a intenção de aceitar o esquadrão. O vassalo xinga a Arlequina e depois disso dá um tapa no rosto dela. Todos ficam muito brabo. E o tubarão já manda ele de arrasta para cima. A rainha dá um sorrisinho, onde nos faz perceber que essa era a missão que ela tinha dado para o vassalo. O calvo parte para cima, mas o pistoleiro para ele, perguntando se é dessa forma que eles agem no reino.
O calvo fica sem palavras. A rainha usa sua magia para prender o Tuba, e diz que eles não podem ferir um súdito. A Arlequina percebe que a rainha que obrigou o vassalo a fazer isso, mas a rainha nega e pede para que eles sejam executados. Cecil tenta pedir calma a ela junto da princesa. Então a rainha volta atrás e diz que apenas vai executar o demi-humano, e que os outros vão ser apenas exilados graças à vitória que tiveram contra 2 generais inimigos. Nesse momento Tuba é levado e o esquadrão não consegue fazer nada para ajudar. Eles então são mandados para fora do castelo pois foram exilados. A princesa vai até eles pedindo desculpas, mas a Arlequina manda ela ir à merda, dizendo que ela nem tentou impedir o que aconteceu mesmo depois da princesa ter implorado pela ajuda deles e diz que ela é apenas uma marionete da rainha. Depois disso eles se retiram. Depois desses acontecidos, o esquadrão vai até uma taberna. O pistoleiro tá totalmente bêbado, enquanto o cara de barro está usando seus poderes para impressionar algumas garotas. Geral está bem triste com o que aconteceu, e tão enchendo a cara na bebida. O único que tenta fazer eles pararem de tanto beber é o Rick. Enquanto isso o dragãozinho tá trocando um X com outro bicho, a Arlequina comenta para o Rick que ela está namorando o Coringa no outro mundo e que sente muitas saudades. Momentos depois aparece um bardo no local e canta uma música para eles, deixando o clima bem triste. Eles percebem que a letra fala de heróis que veio de outro mundo, mas a Arlequina totalmente bêbada manda ele parar de cantar dizendo que eles não são heróis. São apenas um bando de bêbados exilados e abandonados pelo reino. O pistoleiro também pede para ele parar de cantar, já o cara de barro está gostando da música e pede para que ele continue. Como o bardo continuou a cantar, o pistoleiro joga uma garrafa nele fazendo desmaiar. Depois disso começa uma briga generalizada entre os dois, onde cada um começa a insultar o outro. O pacificador completamente bêbado entra na briga e já sola o pistoleiro, e ainda comenta que a maquiagem da Arlequina é uma porcaria. Ela joga uma maçã na cabeça dele. O cara realmente fica muito bravo, só que a Arlequina mente dizendo que quem jogou foi o cara de barro. A taberna vira uma zona total. No outro dia, eles acordam com muita ressaca e em um estado deplorável. Eles decidem ir até o portal para reiniciar o contador da bomba, e depois ir salvar o Tuba para voltarem para a Terra. No caminho até o portal, a gente descobre que a Arlequina deixou o dragãozinho para trás, pois andando com ela, o dragãozinho tem mais chances de ser morto ou coisa do tipo, explicando que ele já consegue voar e até fez um amiguinho. O pistoleiro pergunta por que eles precisam resgatar o Tuba. Rick diz que se deixar o Tuba para trás causaria muitos problemas para esse mundo. O pistoleiro não consegue entender, pois mesmo que o tubarão consiga sobreviver, existe a bomba que pode ser acionada a qualquer momento. O Rick fica calado e não responde nada, deixando um mistério no ar. Eles chegam até o portal, e o contador é reiniciado para mais 72 horas. Nesse momento o rádio do Rick toca, e geral fica espantado que ele tinha um rádio esse tempo todo. O Rick explica tudo o que aconteceu para Amanda, dizendo que agora é quase impossível conseguirem ajuda deste mundo. A Amanda fala que ele está autorizado a voltar para a Terra, e sobre a questão do tubarão ter ficado, ela comenta que ela mesmo vai cuidar do assunto por lá. Nesse momento o colar do cara de barro começa a apitar, e o colar acaba explodindo sua cabeça. O Rick fica sem entender o porquê da Amanda ter feito isso. Ela explica que determinou que a missão ficou difícil demais para ser cumprida, e que vai fechar o portal depois que o Rick voltar. Rick entende que ela vai matar todos eles, e depois de extrair as informações dele vai matá-lo também. A Arlequina começa a xingar Amanda e manda ela ir em frente e ativar a bomba. Enquanto a Arlequina tá xingando ela muito, a Amanda escuta tudo de uma tela e quando ela ia clicar para matar a Arlequina, o pistoleiro acaba vendo que o castelo está pegando fogo e isso provavelmente é uma guerra. Então o Rick pede para que eles continuem com a missão dizendo que é a chance deles de mudarem as coisas e reconciliar com o reino. A Amanda comenta que ajustou o cronômetro das bombas para explodirem em 24 horas e diz que eles têm apenas esse tempo para ter algum progresso na missão. A Arlequina pergunta o porquê dele ter salvado eles. Ele explica que eles são vilões nos dois mundos, porém nesse mundo eles estão pendendo mais pro lado bom o bastante até para escreverem uma música para eles. Do nada o cara de barro aparece vivo como se não fosse nada, todos ficam impressionados. Ele explica que estava ali o tempo todo vivo, dizendo que explodir apenas uma parte do seu corpo não vai matá-lo, pois ele pode movimentar o seu coração para qualquer lugar. Depois dessa surpresa, o Rick pede para que a partir de agora eles levem a missão mais a sério,
pois ele não aguenta mais a rainha e nem a Amanda. Eles ficam acreditando que não vão conseguir, pois tem apenas 24 horas e o castelo fica muito longe. Então eles começam a correr. Enquanto isso, a gente vê a princesa indo tentar convencer a rainha para que não mate o Tuba, porém quando ela chega no quarto percebe que algo está estranho. Ela encontra a rainha completamente insana, resmungando que os humanos vão se arrepender por sabotar os seus planos. Chegamos a mais um final de vídeo. Quando lançar os próximos episódios eu faço novos recaps desse anime para vocês, então se você não quer perder nada, já se inscreva para ficar ligado. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.